Bom, olá pessoal. Não sei se vai ter algum som de ruído, porque esse horário está bem tarde já. Eu tive um problema técnico com o áudio, tanto na primeira gravação, na transmissão, depois caiu a internet. Fiz agora há pouco uma gravação, mas o áudio do microfone e da câmera estava muito ruim, com muito chiado. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir essa gravação depois. Eu tinha escolhido o tema luto parental para falar um pouco, luto parental não, luto gestacional, que não deixa de ser um luto vivenciado por ambos os pais, o pai e a gestante. Quando nós falamos de luto, nós temos alguns lutos que já são reconhecidos. Porém, quando se trata de uma gestação que durou ali cerca de 2, 3 meses, as mães que passam por esse processo, elas sofrem muito, porque muitas vezes elas tentam diversas gestações. Então, eu vou trazer um pouco sobre a psicologia da gravidez, que é desse aqui, que é o livro. Não vai dar para mostrar direito porque eu estou com um fundo especial aqui, que é a Psicologia e Psicopatologia Perinatal e o Maternidade Interrompida. Então, tem uma série de depoimentos que foram organizados pela Maria Manuela Pontes, que é uma psicóloga, e ela traz aqui as histórias das gestações interrompidas. E eu contei a história aqui, cada história é mais emocionante do que a outra, serve para, de um certo modo, confortar as mães. Claro que nada impede que ela busque um suporte multiprofissional para que possa mais adiante tentar uma nova gestação, se essa for a vontade dela, mas essa dor ela precisa ser reconhecida tanto pela gestante como pela equipe médica, inclusive disponibilizando um psicólogo para que faça esse acolhimento. O que acontece geralmente nos hospitais? Quando uma mulher ela tem um processo de aborto espontâneo, ela vai ficar geralmente na mesma enfermaria ou no mesmo quarto que uma outra gestante que acabou de ter um filho, que teve um parto bem-sucedido. E isso traz muito sofrimento para essas mães que tiveram o sonho de ser mãe interrompido de uma forma muito brusca, muito bruta. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas páginas aqui desse livro, que é o Psicologia e Psicopatologia Perinatal, que eu achei bastante interessante. A autora vai falar que a gestante ela tem dois momentos psíquicos, um é de encontro ou um reencontro com a própria infância e até mesmo sensações ou afetos antes de desenvolver linguagem dentro do próprio útero. Eu não vou me delongar muito nessa questão, mas há alguns teóricos que vão nessa linha. Então, uma gestação, geralmente, quando ela tem pouco tempo, ela é carregada de uma série de riscos. Então, o período de 3 meses, ele geralmente, o primeiro trimestre, ele vai exigir muita atenção. Geralmente, quando uma gestação ela vai adiante, pelo menos aqui nas histórias, uma parte de algumas mulheres teve uma gestação até o quinto mês, alguns que não vingaram, né? Antigamente o pessoal falava que o bebê não vingou. Então, esse momento de período perinatal, eu vou pegar aqui alguns trechinhos da página 46. Então, só um pedaço aqui para destacar: as vicissitudes de uma gravidez podem ser diversas. As motivações inconscientes podem facilitar a concepção ou impedi-la, podem não autorizar a continuidade dessa gravidez ou desenvolver sintomas que denunciam conflitos emocionais, desde os mais leves até os mais graves, interferindo na saúde física e psíquica da mulher durante a gestação.
prenunciando possíveis dificuldades na relação com o bebê. Então, a, essa questão da gestação, ela traz uma série de conflitos da própria gestante que vem à tona, né? Aquilo que estava guardado lá no inconsciente, vem e aquilo vai fazer parte do seu mundo psíquico. Então, uma fantasia de uma gestação que vai dar certo ou que não vai dar certo. É claro que tem questões diversas, então nem toda gravidez ela é planejada, nem toda gravidez tem ali uma recepção muito boa, ou então vem como um susto, fora de um planejamento, porque principalmente morando no Brasil a gente sabe o quanto que é desafiador para a maioria das famílias, e ainda mais se não houver ali um planejamento. Então, essa questão da sensibilidade da mulher, alteração hormonal, essa alteração na relação com os familiares, com o cônjuge, né, ou a pessoa que está ali como companheira, vai afetar ali o mundo psíquico da mãe, ou seja, eu penso sim nessa direção de influências externas, mas influências internas. Então, são as duas influências, que chama de endógena de dentro e exógena que é de fora. Vai acontecer ali de forma quase sequencial, sobreposta, né, ou paralela na vida de uma mulher. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu achei interessante. Ah, então a questão das fantasias, né? As imagens inconscientes, as versões de relacionamento interiorizados, ou seja, tudo aquilo que ela viveu na própria infância, o brincar com a boneca, que a criança pequenininha, geralmente é menina, tem uma boneca pequena, né, já ali a partir dos seus 2 anos de idade, um pouco antes, e ela passa a incorporar a brincadeira da ser mãe, porque ela viu, ou viu na TV, ou ela viu na família, e então ela vai reproduzir na brincadeira aquilo que ela vivenciou na experiência ou aquilo que está na própria fantasia, e que isso vai se consolidar futuramente na mulher que vai ter a sua gestação. Então, olha só que interessante aqui na página 46, né? A mulher pode, por exemplo, viver o bebê como uma parte de si mesma, ou como um invasor, parasita e ameaçador, que atua a partir de dentro do seu corpo. Isso é uma questão inconsciente, mas tem uma questão biológica também. Quando as mulheres têm aquela questão do enjoo e do vômito, que é a fase bem inicial da gestação, isso significa que o corpo está tentando entender o que é esse corpo dentro do corpo dela. Então, pode vir, sim, questões de uma contradição, uma dificuldade em entender a gravidez, a questão de mudança de planos. Então, a mulher ela vai ter uma série de conflitos emocionais e psíquicos, sim. Bom, eu vou tentar não delongar muito aqui. Então, eu vou só destacar alguns trechinhos que eu praticamente decorei, porque essa é a terceira gravação que eu faço dessa live, que era para ter sido tarde, ela foi, mas a gravação caiu tudo aqui, parou de funcionar, então eu estou fazendo uma gravação numa tomada só. Então, essa moça, que é a Suzana, ela conta que essa história aconteceu 10 anos atrás, quando ela fez o relato, e que ela sonhava em se casar, mas ela queria já estar grávida, né? Era uma parte de uma fantasia, de um desejo dela, e então assim foi feito. Ela teve a notícia da gestação e teve a cerimônia do casamento. Um pouco tempo depois, ela teve um primeiro aborto e ela reclama aqui de uma situação de uma falta de acolhimento, aquela fala, né? Você vai ter outro logo, né? Então ela achou que os sentimentos dela não foram validados e muitas vezes isso pode sim acontecer. Eu acredito que hoje já tenha alguma melhora nesse sentido e que isso não é algo generalizado. Então ela contou,
né, que ela passou por mais umas 3 gestações e que numa dessas, na quarta ou na quinta, essa gestação foi bem sucedida. Depois de 6 meses, ela queria tentar uma nova gestação e teve mais alguns abortos. Então, ela sofreu bastante porque era um retrauma, né? Então, a cada gestação, uma apreensão, uma necessidade de permanecer em repouso, porque a última gestação que ela teve aqui, em que ela relata, houve um descolamento de placenta, então ela precisou ficar internada um tempo no hospital. Então, essa questão de acolher o sofrimento, né, de entender esse sofrimento da mulher gestante, que tem ali uma gravidez interrompida, é muito importante para todos os profissionais que lidam com a saúde mental, também para os psicopedagogos, precisam ficar atentos também, porque esse tipo de experiência vai marcar a vida de uma mulher e isso pode trazer outras dificuldades também, por exemplo, uma superproteção, né, de uma criança que de repente foi muito esperada, teve uma expectativa gigantesca, e aí aquela única criança ela pode sim ser muito cerceada por uma ansiedade que a mãe tem e que acaba causando uma superproteção e não permite a criança conquistar a própria autonomia dentro da sua fase de desenvolvimento. Bom, com respeito nosso trabalho enquanto psicanalista é essa questão da escuta, do acolhimento, de fazer perguntas, algumas intervenções, no sentido de que, primeiro, ela se sinta acolhida, ela tenha sua voz legitimada, e muitas vezes o espaço terapêutico é o único lugar que a mulher consegue fazer isso. Não só na psicanálise, em outras abordagens também, mas é muito importante que, se você não sabe o que fazer, tem alguém, algum parente, que traz uma história como essa, ou conhece alguma mulher que passa por essa situação, oriente ela a buscar ajuda, né, um suporte terapêutico, alguém que tenha uma escuta qualificada, para que ela possa fazer a simbolização desse luto e que ela possa ter a sua parte psíquica reorganizada, reestruturada, para que ela possa pensar ou numa gestação novamente, por meio de algum tratamento, ou até mesmo, né, se ela tiver interesse, com certeza alguns médicos vão sugerir, de buscar uma adoção. É isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque já está muito tarde, mas eu tinha que fazer essa gravação e postar aqui para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até breve.